Oi pessoal, tudo jóia? Na Semana do Meio Ambiente, a gente está conversando com um cara massa, Sidney, que é um dos responsáveis da organização de preservação ambiental Salve Maracaípe. Para quem não conhece, Maracaípe é uma praia que fica nos entornos de Porto de Galinhas, aqui no litoral sul de Pernambuco. Sidney, em outubro do ano passado, Pernambuco foi surpreendido pelo derramamento de petróleo bruto em seu litoral. Mais de 1.500 toneladas de óleo foram retiradas do litoral pernambucano. E você foi um dos líderes dessa contenção. Claro que o ecossistema até hoje sofre os impactos e vai demorar nessa regeneração. Né? Me diz uma coisa, quais são os impactos desse derramamento de óleo ainda hoje na região como um todo? Né? Os impactos ambientais e sociais. Fala, Deco, então, cara, prazerzaço estar falando contigo, né, de um tema tão caro pra gente, que é esse crime, derramamento de petróleo nas praias do Nordeste, sobretudo. É o maior crime ambiental, né, em termos de extensão, mais de 3.000 quilômetros de costa atingido, uma gestão totalmente equivocada, inadequada e insensível, uma gestão da crise que deveria ter sido muito melhor. Em 2000 e começo de 2019, a gente tinha um órgão setorial responsável pelo ativamento do plano de contingência e esse órgão ele foi desmontado, né, pelo governo federal, o que agravou ainda mais a crise do petróleo aqui no Nordeste. E quando foi ativado, não teve a melhor gestão, faltou muita sensibilidade do governo federal e isso atrapalhou muito as nossas vidas, né? E o reflexo que esse crime acabou tendo em termos de impactos foram muito maiores, né? Eu posso te garantir isso. Do ponto de vista ambiental, as pesquisas que estão em curso vai ajudar, né, a nos dar as melhores respostas, inclusive de recuperação desses ambientes. A gente está falando aí a médio e longo prazo. E em termos de impacto social, foram muito graves, porque se houve um crime, houve um dano. Se houve um dano, esse dano precisa ser reparado, né? Principalmente o dano econômico para essas comunidades que dependem única e exclusivamente, né, das atividades costeiras, seja da pesca, seja do turismo. E essas pessoas não tiveram as melhores respostas adequadas, né, do governo federal até hoje. Então, as pessoas nem puderam respirar, né? Quando estava respirando, tentando sair desse prejuízo desse crime ambiental, né, veio essa pandemia. Então, até hoje, e principalmente hoje, mais que nunca, as pessoas precisam dessa assistência e o governo federal não deu. E, infelizmente, a gente vive um reflexo, né, de vários desmontes, né, seja desmonte na questão ambiental, que reflete também no social, seja o desmonte da saúde, nessa gestão inadequada também da saúde. Então, é um conjunto de fatores que ainda fazem com que a comunidade, né, a sociedade e essas áreas atingidas sofram, né, impactos muito grandes, sobretudo financeiros, né, e sem falar no impacto de saúde, que até hoje a gente não sabe, as pessoas que atuaram diretamente com o petróleo, como eu, não sei como é que isso vai refletir a médio e longo prazo, porque a gente está falando de um produto químico, né, altamente tóxico, a gente não tem tido acompanhamento, né, na área de saúde que deveria. Eu estou falando, veja, eu sou uma pessoa que tem uma melhor condição de vida, graças a Deus, e, enfim, tenho como ir atrás, né, das questões de saúde, mas tem pessoas que não têm tanto acesso assim e precisam dessa assistência, né? Eu não estou assistido e essas pessoas também não, e o que é muito grave porque a gente está falando das vidas das pessoas e as vidas são muito importantes. A resposta em termos de impacto ambiental ainda é muito cedo para dizer, porque tem muitos estudos em curso e só o tempo vai nos dar a melhor resposta sobre isso, né? O tempo atrelado, obviamente, à ciência, que parece que ultimamente tem sido é, muito desvalorizada, né, por negacionistas, mas a gente acredita na ciência para dar respostas a essas questões de impacto do petróleo e também, né, dessa pandemia que a gente vem enfrentando. Ô Sidney, outra coisa que eu quero saber, quais são os impactos de uma urbanização precária e acelerada que o entorno do meio ambiente natural de Maracaípe vem sofrendo? Então, quando a gente vai falar dessa questão da ocupação, né, da zona costeira, a gente se remete, né, a um processo histórico, desde a época de colonização do Brasil. Esse processo de colonização foi muito assentado, né, na zona costeira. Você vê, a gente teve Salvador como capital do país,
depois a gente teve Rio de Janeiro como capital e só depois de muito tempo a gente foi, né, mais para o interior do país, com Brasília sendo sede da nossa capital. Então as duas primeiras capitais do Brasil foram assentadas, né, na zona costeira, e aqui em Pernambuco a gente tem mais de 4 milhões de pessoas ocupando essas áreas. E isso eu estou falando de dados de 2012, que não foram atualizados ainda. Então a gente tem uma pressão muito grande na ocupação dessas áreas e, consequentemente, também no desgaste dos nossos recursos naturais, né, dos nossos ecossistemas. Estima-se que Pernambuco hoje só tem entre 8 a 10% da sua mata original de Mata Atlântica, né, que está muito assentada na zona costeira, seja pelo processo de monocultura da cana-de-açúcar, né, ou até por essa ocupação que a gente tem muito forte na zona costeira. Então, Maracaípe fica num complexo de praias de Porto de Galinhas, onde você tem uma especulação imobiliária muito potente, há interesses muito difusos que se confundem até com o interesse público. Muitos políticos aqui atuam como agentes imobiliários e facilitam a degradação ambiental e a ocupação inadequada, né, de algumas áreas que são ecologicamente sensíveis. Apesar de a gente ter Estatuto das Cidades, Plano de Gerenciamento Costeiro, não a nível municipal o plano, né, deveria, mas a gente tem a nível estadual e federal, a LOAS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que a gente deveria ter muito forte aqui, não tem. O próprio plano diretor é de 2008 e esse plano diretor ele deve ser atualizado em 10 anos, então a gente já está aqui com mais de 12 anos praticamente de plano diretor e nenhuma discussão política, né, sobre a reformulação desse plano diretor. Então a gente tem, por mais que a gente tenha instrumentos, né, que garantam uma gestão, ou que deveriam garantir uma gestão adequada e a proteção dos nossos recursos ambientais, a gente não tem na prática uma efetivação de políticas públicas afirmativas, né, para a proteção do meio ambiente, o que é muito grave, o que só aumenta toda essa problemática. E para além disso, a gente também tem diversos crimes ambientais que são cometidos. A gente só tem uma única área verde, né, onde as pessoas ainda têm acesso à praia aqui, que é a área dos coqueirais de Maracaípe, e esse sofre muita pressão, né, de especulação imobiliária, até queimadas na tentativa de destruir esse ambiente, que tem até resquícios de Mata Atlântica, e a gente tem aqui lutado efetivamente para que esses instrumentos, né, políticos, que a nossa legislação ela garante, elas sejam de fato efetivados para a gente proteger o meio ambiente. Por enquanto a gente não tem conseguido muito avanço nisso, porque requer sobretudo uma atenção do poder público, né, da política, e a política não está muito interessada em proteger o meio ambiente, muito pelo contrário, né, os agentes políticos eles também funcionam como agentes imobiliários e estão a fim de lucrar com a degradação ambiental, né? Então a gente tem uma luta muito séria aqui em relação à ocupação das praias, né, e das nossas áreas costeiras. E Maracaípe, essa pressão ela é muito forte, porque é a única área que conseguiu ainda de alguma maneira ter um pouco de área verde, né, de lugares que ainda dá para a gente fazer o usufruto de forma comunitária e não de forma privativa, segregativa, como acontece, né, em Muro Alto, por exemplo. Ô Sidney, eu sempre te digo quando a gente se encontra que você é um cara que inspira. Qual é o conselho que você pode dar para aquelas pessoas que involuntariamente não percebem e que podem ter um comportamento muito mais responsável e equilibrado com o meio ambiente em torno delas? Então, Deco, primeiro agradecer, né, esse carinho, essa boa referência. Isso é muito caro para mim, né, para gente que atua em defesa da qualidade ambiental, né, a gente que arrisca as nossas vidas, que faz isso por amor, por paixão, por entender que é preciso, né, se colocar como o centro da solução dos problemas e ter esse feedback e esse apoio é muito importante, porque infelizmente a nossa sociedade ela foi condicionalizada a ter como valor o consumismo, né? Então a gente tem um sistema econômico e um sistema de produção que se baseia na degradação ambiental, né? Ele se alimenta da degradação ambiental. Então a gente não tem, infelizmente, a natureza como um valor humano. A gente perdeu esse senso, né? Então isso que você sente é algo que eu sinto e eu sinto muito, sabe? Então é uma discussão, um desafio nosso, né, enquanto sociedade, trazer essa concepção, né, da natureza como um valor e como um valor à vida, sobretudo. Eu costumo muito dizer isso, né, porque a qualidade ambiental está atrelada à nossa qualidade de vida. Se a gente não tem ambiental, a gente não tem qualidade de vida. E a gente não tem como sobreviver. A gente está caminhando, a nossa humanidade está caminhando para um colapso,
E esse colapso é global. Então essa discussão ela precisa ser global. Mas do ponto de vista individual, eu acho que cada um pode se colocar como centro da solução desse problema, né? Observando a maneira como a gente impacta através do consumo, como a gente impacta através das atitudes e como é que a gente pode fazer para reduzir essas pressões, né? Uma das formas interessantes de se fazer é ouvir quem está enfim, lidando com essa problemática, né? Tem muita gente falando sobre isso, falando como a gente pode reduzir os nossos impactos, consumir produtos mais sustentáveis, se colocar como parte do meio ambiente, né? E não como a parte do meio ambiente, isso é muito importante. Não olhar como ar de superioridade à natureza, e sim olhar como a natureza como uma parte, uma extensão nossa e que a gente precisa conservar, preservar, para a gente ter qualidade e para que outras pessoas no futuro também tenham acesso ao que a gente tem em termos de recursos ambientais, de serviços ambientais que a natureza nos oferece. Então isso é um desafio nosso. As pessoas que querem de alguma maneira se engajar na defesa ambiental, acho que o primeiro passo é apoiar essas instituições que já vêm aí, que já têm história em defesa da qualidade ambiental, né, da preservação, da valorização do meio ambiente, né, trazer isso, sobretudo, começar a se colocar dentro dessas questões e trazer a natureza como um valor, né, como um valor humano, como um valor da sociedade, e só assim a gente vai conseguir, de fato, avançar ainda mais nessa pauta que é tão cara para a humanidade e para a nossa sobrevivência. Bom, espero que esse papo tenha sido legal, né, que todo mundo tenha gostado e um grande abraço.